Ô, Rafael, deixa eu te dar um exemplo aqui de como a gente tem que se posicionar no mundo a partir da cosmovisão cristã. Jesus inaugura o ministério dele chamando 12 homens para andar ao lado dele. Um dos 12, Simão Zelote, era um agitador político na época dele, né? A Judéia estava sob domínio do Império Romano e o grupo dos zelotes eram judeus que acreditavam que pegar uma faca, né, pegar uma faca, espetar essa faca em todo romano que aparecesse na rua, faria com que a Judéia voltasse para os judeus. Então, ele era um agitador político. Qual que é o erro que eu vejo aí? O erro que eu vejo aí é a gente ler esse texto no século XXI, como você falou, e tentar colocar o Zelote, o Simão, em algum espectro político de hoje. 2000 anos atrás, ele era um agitador político e muitos na igreja, né, quando se discute se crente pode ter ideologia política, se não pode, se deve, se não deve e tal, eles olham para o Zelote e tentam classificar o Zelote dentro do espectro político do século XXI. Isso é muito difícil porque é completamente anacrônico, né? Não faz sentido você classificar o Zelote dentro da política de agora, porque aquela cultura na qual Jesus formou os 12 e exerceu seu ministério, aquela cultura não existe mais. E eu não posso transportar a cultura daquele momento para os dias atuais. Pois bem, Jesus chama um agitador político para andar do lado dele. E aí eu pergunto para você, Rafael, e para você que está nos vendo aí, fala para mim onde tem um discurso, uma pregação, um texto, uma frase de Simão Zelote no Novo Testamento. Não tem. Verdade. Não tem. Simão é um dos apóstolos que não aparece nada do que ele fala. Sabe o que me mostra isso? Que a palavra de Deus está me ensinando que a minha posição política, a minha posição dentro desse complexo contexto político em que o mundo se encontra, não é só o Brasil, mas o mundo se encontra, a minha posição política ao lado do rei do universo não significa absolutamente nada. O que eu penso sobre governante, sobre isso, sobre aquilo, diante de quem realmente governa este mundo, que é Jesus Cristo, a minha posição política não interessa nada, porque o reino de Cristo não é dessa terra. Não é dessa terra. O reino de Deus é o reino dos céus. E eu ouvi quando eu estava na igreja do pastor Jonas Madureira, ele tem uma frase muito interessante: o reino de Deus não é uma democracia, o reino de Deus é uma monarquia, em que o rei manda e os seus súditos abaixam a cabeça e obedecem. Entendeu? Então, assim, esse é um exemplo. Simão Zelote, agitador político, do lado de Jesus, se cala. Ele tinha pelo menos 11 ali para botar do lado dele e fazer uma agitação política. Mas não, você não tem uma frase, não tem nenhuma oração que Simão tenha feito ali no grupo dos 12 durante 3 anos. Você não tem nenhuma oração que o Simão tenha feito que aparece no registro dos evangelhos. Então, isso é muito significativo. É muito significativo. Você pode ter a ideologia que você quiser, mas saiba de uma coisa: dependendo da sua ideologia, ela não vai concordar com a palavra de Deus, ou a palavra de Deus não vai concordar com ela.